Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Jesus glorificado. Nós vamos, eu quero que vocês abram comigo a revista aí. Nós vamos correr um pouquinho. Irmãos, esse não é o único texto na Bíblia que fala de Jesus glorificado. E nós vamos tentar analisar não só esse, como os outros também que falam. No tópico 1, Cristo profetizado no Antigo Testamento. Eu coloquei isso aqui como um resumo, como uma introdução, para que a gente possa começar logo. O que acontece? Eu acho que a gente poderia ir mais lá para trás. Não é? Então vamos embora, vamos para lá. Vamos por aqui pelo canto aqui, ó. Por esse canto aqui, ó. Tá enxergando. Aqui mesmo, ó. Isso, aqui. A partida branca? Branco e azul não tem problema não. Pode sentar por aqui mesmo. Isso. Beleza, pode ocupar azul aqui também, gente. Ó, não ocupa só a branca não, a azul, porque senão a gente fica muito lá atrás. Ocupa aqui a azul, aí divide melhor, que eu fico mais distante do coisa. Pode sentar mais pra cá, assim, ó. Aqui. É melhor? Então, olha só. Após a queda do homem, Deus prometeu a redenção à humanidade. Se nós tivéssemos tempo, nós veríamos que nós entraríamos para mostrar para vocês que essa promessa que Deus fez para a humanidade, Ele fez primeiro na eternidade, depois Ele jurou por Ele mesmo, e depois Ele fez essa promessa ao homem. Não só no livro de Gênesis, no capítulo 3, Ele faz essa promessa, como no livro de Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, fala que Deus prometeu nos tempos antigos que enviaria o seu Filho para salvar a humanidade. O que aconteceu? Esse Filho, que sempre existiu, ele veio na forma humana, como nós sabemos, e ele habitou mesmo entre nós. Aquele termo usado ali em João capítulo 1, que fala lá que o Senhor habitou entre nós, no original está escrito tabernaculou, ou seja, não tem uma tradução para nós. Isso quer dizer que Jesus ele veio para essa terra e armou o tabernáculo dele entre os homens. Também demonstrando o quê? Que essa vinda de Jesus seria temporária. Porque o tabernáculo no Velho Testamento ele era armado, ficava um tempo e depois ele saía. Jesus ele cumpriu o que ele foi prometido. Então por isso que o escritor da revista, ele coloca aí Cristo profetizado no Antigo Testamento. Ele foi profetizado pelo salmista, pelos profetas, que a humanidade ela seria redimida. Jesus Cristo veio, entregou a sua vida, ele cumpriu o seu mandato até o fim. No livro de João, no capítulo 13, diz que Jesus, o tendo os amado, os amou até o fim. Ou seja, ele até o fim ele cumpriu. Cumprindo isso, o Senhor o exaltou por ele ter cumprido aquilo que o Senhor tinha lhe dito. E essa exaltação fez com que ele tivesse um corpo glorioso. Não só um corpo glorioso, mas uma autoridade sobre toda a potência e poder que se nomeia, sujeitando todas as coisas aos seus pés. Só não lhe está sujeito o próprio Pai, mas o resto, tudo lhe é sujeito. Tudo lhe é sujeito. Seja domínio, seja potestade, seja principados, seja o passado, o presente, por vir, tudo está sujeito a Cristo. Ele domina sobre tudo, tem controle de tudo. Tudo foi criado por Ele, para Ele e para a glória do nome dEle, como está em Colossenses no capítulo 3. Colossenses no capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Irmãos, qual é a imagem que Jesus tinha quando esteve aqui na Terra? Não é triste de ver. Você não pode dizer que isso é triste. Mas é uma coisa a se destacar. Que muito crente ainda tem a imagem de Cristo.
das pinturas feitas pelos artistas, ao qual cada um faz a pintura de acordo com o seu entendimento. Cristo, para uns, é bonito, parecendo surfista, para outros já tem uma cara... Mas você vê uma diversidade de imagens, da imagem de Cristo. E ninguém consegue retratar realmente como Jesus era. Por quê? Porque, primeiro, não era vontade mesmo do Espírito Santo que nós nos apegássemos à imagem de Cristo, a sua imagem física, a sua imagem do seu rosto, principalmente daqui da terra. E segundo, porque eles não analisaram as Escrituras. De acordo com Isaías 53, a imagem de Cristo era esta. Isaías 53, do versículo 2 ao versículo 3, está escrito que Jesus não tinha nem parecer e nem formosura. O que é parecer e formosura? Vou dar um exemplo para vocês entenderem a diferença. Quem já viu segurança de casa de bingo? O cara não é bonito, ele é feio pra caramba, porque ele tem que ter cara de gente feia, mas ele tem parecer. Ele sabe, ele tem uma postura, ele pode não ter formosura. Tem pessoas que têm até uma certa formosura, mas não sabe se portar e fica feia. Ela pode ser uma pessoa bonita, mas a pessoa mal portada no local, ela passa por ridículo. Uma pessoa mal vestida, ou seja, vestida inadequadamente, ela passa por ridículo. Jesus, ele não tinha nenhuma coisa nem outra. Ele não tinha nem parecer e nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que desejassem. O versículo 2 fala assim a respeito de Jesus. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho. Ou seja, nós sabemos que Jesus, ele era o quê? A profissão? Carpinteiro. Porque o pai dele era carpinteiro. Então o texto diz que ele era homem de dores e experimentado no trabalho. Logo, o pai ensinou a ele a profissão. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fazemos dele caso algum. No entanto, tem uma linha de eruditos bíblicos que acredita que Jesus, ele era muito belo, muito bonito mesmo, muito bonito. De uma beleza que encantava qualquer pessoa que olhasse para ele. Eles têm como base duas coisas. Uma carta histórica enviada na época de Cristo, falando acerca dele, e dá uns detalhes, mas essa carta ela não tem uma veracidade, né, histórica, assim, ela não é, como dizer, não foi comprovada a sua autenticidade, a carta. E o texto do Salmo 45, versículo 2, que no Salmo 45, versículo 2 está escrito: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Tu é o mais formoso dos filhos dos homens. Agora, eles dizem que o texto de Isaías 40, de Isaías, fala acerca de Jesus na sua juventude. Por que eu discordo? Porque o texto fala que ele era um homem de dores experimentado no trabalho. Esse texto não se encaixa a uma criança. Então falar que esse texto fala de Jesus na sua infância, e que metamorfose é essa que aconteceu? Que Jesus era tão feio quando era criança e de repente ficou o mais belo de todos os homens. Se você analisar o Salmo 45, você vai ver que esse texto se encaixa muito mais a Jesus glorificado do que ele aqui na terra como filho do homem. Então a imagem de Jesus era mesmo uma imagem de um homem de dores, experimentado no trabalho, homem de qual as pessoas olhavam para ele, o desprezavam, não tinha nem parecer e nem formosura. Isso era a imagem de Cristo aqui na terra. Mas qual é a visão de Jesus glorificado? Aí nós já vamos para o tópico 2 da revista. Pode abrir aí. A visão de Jesus glorificado. Ele aqui, na parte 2.1, na parte 2.2, ele já está explicando como é o significado de cada um dos elementos do corpo de Jesus glorificado. Antes de nós chegarmos aí, eu quero falar alguma coisa sobre Jesus glorificado. A glorificação de Cristo foi um ato sem precedente na história. No céu, ele foi entronizado e coroado pelo Pai. O que aconteceu? Quando Jesus Cristo cumpriu
o seu papel aqui na terra, e ele foi até o fim, isso trouxe ao Pai grande satisfação. Então o que o Pai fez quando Jesus Cristo cumpriu até o fim? Jesus morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou pelo poder de quem? Você vai ver que na Bíblia está lá que ele ressuscitou pelo poder do Pai, no livro de Atos. Em João capítulo 10 fala que Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. Em Romanos capítulo 8 fala que Jesus Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Logo nós vemos que a salvação da humanidade foi uma ação da Trindade em favor da humanidade. Porque na Bíblia não tem contradição. Jesus em João capítulo 10 ele fala, por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-lo. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-lo. Em Romanos capítulo 8 fala que pelo poder do Espírito ele foi ressuscitado. Em Atos fala que foi o Pai que o ressuscitou. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele foi recebido no céu. Marcos capítulo 16, versículo 19, está escrito que depois de ter dito essas coisas, ele foi recebido no céu e sentou à destra de Deus nas alturas. E em Atos capítulo 1, versículo 9, também fala que ele foi foi recebido no céu. Alguns eruditos acreditam que Jesus foi recebido no céu em glória, como o Rei da Glória. E eles usam esse texto do Salmo 24, do versículo 7 ao 10, que eu quero ler com vocês. O Salmo 24, do versículo 7 ao 10, fala de Jesus Cristo sendo recebido em glória depois da ressurreição. Salmo 24, do versículo... Quem achar pode ler. Tiver uma voz bonita e feia também serve. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Quando Jesus foi recebido no céu, ou seja, os anjos não sabiam que Jesus Cristo era o Rei da Glória? Claro que sabia, mas aquilo ali todo foi uma honra que era feito quando uma pessoa chegava de uma guerra, um rei chegava de uma guerra com o seu despojo. Você vai conseguir entender por que quando Jesus ressuscitou, está lá escrito no livro de João, os sepulcros se racharam e muitos santos ressuscitaram após a ressurreição de Cristo. Porque ele tinha que apresentar os primeiros frutos como sumo sacerdote. Uma outra coisa interessante é que o Pai o fez assentar no trono. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, está escrito assim, que Jesus Cristo, aquele que vencer, se assentará no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 1, em Marcos 16, que nós já lemos, em Hebreus capítulo 1, fala que Jesus Cristo assentou no seu trono. Tem contradição aí? Não. Porque se um texto diz que Jesus Cristo sentou no trono do Pai, e o outro diz que Jesus sentou no seu próprio trono, como é que pode isso? Nós sabemos que a destra é a mão direita. Então Jesus Cristo hoje está à destra do... Mas no livro de Apocalipse não diz que ele assentou no trono de Deus? Como é que ele está no trono de Deus e está no trono do Pai? Vou explicar a você para você entender rapidinho. A Bíblia não fala que os filhos são herança do Senhor? Herança é o quê? É aquilo que quando uma pessoa morre, deixa para o seu filho. Mas se os filhos são herança do Senhor, como é que os pais vão prestar conta dos filhos? Porque o Deus ao qual nós servimos nos deixou herança, só que ele está vivo. Logo, nós vamos prestar conta. É a mesma coisa no trono. Quando Davi colocou Salomão como rei, Davi estava perto de morrer. E logo que Salomão foi coroado rei, Davi morreu. Por isso que Salomão não sentou à destra de Deus. Por isso que Salomão não sentou à destra de Davi depois de ter sentado no trono de Davi. Mas no caso de Jesus, não. Tanto o Pai é eterno como Jesus é eterno. Então, depois do Pai ter o coroado e colocado sentado no trono, ele sentou à destra do Pai, porque os dois vivem. Entendeu por quê? Não tem contradição, tudo é questão de interpretação. E o Pai o coroou. Hebreus capítulo 2, versículo 9, eu quero ler com vocês, que depois de Jesus ter assentado no trono do Pai, ele foi coroado pelo Pai.
Quem achar pode ler. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, e por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Vemos quem, irmão, que ele fala aí? Coroado de glória e majestade. Então aconteceu, Jesus Cristo foi recebido no céu com louvor e como honra de um rei, foi assentado no trono do Pai, e depois sentou à destra de Deus, foi coroado, e depois assentou à destra de Deus nas alturas, e hoje está lá e intercede por nós. Esse é Jesus Cristo glorificado. Como é a imagem de Jesus Cristo hoje? Ele foi assentado no trono do Pai e foi coroado. Como é a imagem de Jesus Cristo glorificado? Muitos, quando pensam em Jesus hoje, ainda insistem em pensar em Jesus como? Não é para ter mais essa imagem. Ainda que essa imagem venha na minha mente de Jesus da pintura, na minha mente hoje ela é arrebatada, essa imagem, pela imagem de Jesus glorificado. Porque o que eu fiz? Eu peguei todos os textos que falam de Jesus glorificado e fiquei lendo eles, até que essa imagem se formasse na minha mente. Então hoje, quando eu penso em Jesus, eu posso até pensar naquele Jesus do cabelo grande, igual sofista, com a barba, olhos azuis, e olhando meio de lado com a mão furada assim, não sei o que. Eu posso até pensar nessa imagem. Mas automaticamente essa imagem me é arrebatada e vem a imagem de Apocalipse capítulo 1 e de Apocalipse capítulo 19, e também a imagem de Daniel capítulo 7, versículo 9, versículo 10, e Daniel capítulo 10, versículo 5. Se vocês fizerem uma leitura repetitiva desses textos, a imagem de Jesus para se fazer na sua mente é essa, terrivelmente esta. A imagem de Jesus hoje é terrível, não é bonita, é uma imagem terrível, gloriosa, porém terrível. Terrível, irmão, não confunde com horrorosa, tá? Terrível no sentido de terror, de filme de horror, mas a imagem de Jesus é terrivelmente esta. Eu sintetizei o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 9. Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 18. Eu estou falando devagar os textos porque tem gente anotando. Apocalipse 19, do versículo 15 em diante. Daniel capítulo 7, versículo 9, versículo 10. Daniel capítulo 10, versículo 5, versículo 6. E eu nem citei o texto de Ezequiel capítulo 1, que também fala de Jesus glorificado. Juntando esses textos, a imagem terrível de Jesus é esta. Ele é semelhante ao Filho do Homem. Está entre os 7 castiçais de ouro, e na sua cabeça tem muitos diademas. Na sua destra, ele tem 7 estrelas. E o seu rosto brilha como o sol de meio-dia, como um relâmpago. Os seus olhos são como 2 tochas de fogo. E a sua cabeça e o seu cabelo são brancos como a neve. Tanto a cabeça como o cabelo. Branco como a neve, branco como a lã. O seu corpo é como uma turquesa. O seu corpo é como uma turquesa. Os seus braços e as suas pernas como um latão polido de bronze, reluzente. Tanto os braços, as pernas como os pés são como latão polido. Ele está vestido de uma veste branca que vai até os seus pés. É um vestido branco. E no seu peito tem um cinturão de ouro. Um cinturão de ouro de um fio, um ouro puro. Essas suas vestes que vai até o chão está salpicada de sangue. Ela está toda manchada de sangue, como se tivesse aspergido sangue nela. A sua voz é como a voz de muitas águas, de uma multidão. Da sua boca sai uma aguda espada afiada de 2 gumes. Quando ele está em pé, está entre os 7 castiçais de ouro. Quando está em batalha, em cima do cavalo branco. E quando está sentado no trono de fogo. Essa é a imagem de Jesus hoje, que você deve ter na sua cabeça. Jesus glorificado, terrivelmente essa. Por isso que João, quando viu isso, caiu no chão como morto. Todas as pessoas que tiveram uma imagem de Jesus, caíram como mortos.
Deixa eu fazer duas observações aqui que eu sei que é polêmica, mas eu quero fazer. Primeira observação. Talvez essa ainda não seja o estado final de Cristo. Por que fala isso? Irmão, no livro de João, no capítulo 1, versículo 1, está escrito o quê? No princípio ele era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio ele era verbo, o verbo estava em Deus e o verbo era como Deus. João capítulo 1. No livro de João capítulo 17, na oração sacerdotal, no versículo 1 e no versículo 5, Jesus pede ao Pai: Pai, me dê a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Só que ele fala assim, ó, me dê aquela glória que eu tinha. Que aquela glória é essa? Que não é mencionada. É diferente da glória que está descrita em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse 19, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 10, Ezequiel capítulo 1. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, e isso eu quero ler com vocês. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 27, está escrito assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui está falando de uma fusão, está além do nosso entendimento. Eu só levantei isso para vocês para ver que nós estudarmos aqui a glória, Jesus Cristo em glória, por mais que para algum pareça, irmão, isso talvez seja algo muito profundo, algo muito mais profundo nas Escrituras que deve ser estudado. Aqui se fala de uma fusão que vai haver entre o Pai e o Filho, para que Deus seja tudo em todos, o qual está além do nosso entendimento interpretar. Então nós só citamos o texto para a nossa reflexão e ver. Tem algo muito além ainda para que nós possamos desvendar nas Escrituras. A imagem que descrevemos de Cristo também, uma outra observação que nós queremos fazer com vocês, é parecida com aquela imagem do anjo do Senhor. Parecida, não é? Por quê? Lembra quando nós estudamos aqui sobre o anjo do Senhor? Nós estudamos que Jesus se manifestava teofanicamente no Velho Testamento como um anjo do Senhor ou como um varão. Entendeu? Só que essa imagem que ele aparecia como anjo do Senhor não tem todas essas características. Mas você via que ele se manifestava com uma delas. E você vai saber que ele se manifestava com uma delas, analisando o contexto, e você sabendo o significado de cada uma delas, que nós vamos ver se vai dar tempo de dizer. Aí você vai saber o porquê que um se manifestava com uma delas e outros que não. Você vai ver dentro do contexto o que ele estava fazendo, o que ele iria executar. Essas são as duas observações que eu quero mostrar para vocês. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês são as outras aparições de Jesus Cristo glorificado. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque a imagem de Jesus glorificado, se analisarmos com cuidado nas Escrituras, não foi só nesse local. E o interessante não foi só lá na ilha de Pátmos, quando João foi arrebatado de espírito. E o interessante é que nas outras visões de Jesus Cristo glorificado, todos eles ficaram como João, aterrorizados e achando que iriam morrer. Nem todos que viram Jesus Cristo glorificado caíram por terra, mas todos acharam que iriam morrer, porque viram a glória de Deus. Entendeu? A maioria das pessoas que viram a aparição do anjo do Senhor ficaram aterrorizados. Ou seja, no caso de Gideão, por exemplo, Gideão, depois que percebeu que era o anjo do Senhor, quando ele tocou lá recebeu o holocausto, Gideão achou que ia morrer. Manoá também achou que ia morrer, depois que o anjo entrou no fogo e subiu. Ele também achou que ia morrer. E foi a mulher dele que o aconselhou: tu acha que se Deus quisesse nos matar, nos faria isso? Josué também caiu por terra, aterrorizado. Então todos eles, quando tiveram um encontro com o anjo do Senhor, presta atenção, com o anjo do Senhor, ficaram aterrorizados. E isso é manifestações teofânicas de Jesus Cristo no Velho Testamento. O povo de Israel, quando chegou para Moisés e disse assim:
Moisés, nós também queremos ir falar com Deus, porque não é só você que é santo, nós também somos santos, nós também queremos falar com Deus. E foi lá, Moisés foi lá, falou com Deus, ele falou, tá bom, eles querem falar comigo? Tá, manda o povo se santificar. Aí o povo foi, se santificou e vieram para o monte para falar com Deus. Quando Deus se preparou para poder falar, está escrito nas Escrituras que desceu uma treva na terra. Começou uma grande tempestade e pedras começaram a voar para todos os lados. Tão era terrível a imagem que se um animal, até um animal tocasse no monte, ele seria apedrejado. Tão terrível era a imagem daquele monte formegando, daquela tempestade, de tudo que está acontecendo, e era preparação para Deus começar a falar, que Moisés disse, eu estou todo tremendo e tenebroso. E o povo saiu correndo, desesperado, milhões de pessoas correndo, gritando por socorro, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Entraram dentro das suas tendas e ficaram lá dentro muitos dias, sem botar a cara para fora. Porque Deus estava descendo para começar a falar. Tem um resumo desse texto, para você não ir lá no Velho Testamento ler ele todo, tem um resumo desse texto no livro de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 18 a 21. Quando fala que nós não chegamos a esse monte palpável, que nós chegamos a Jerusalém celestial. Mas nós não vamos ler não por causa do tempo. Mas é para vocês marcarem aí na Bíblia de vocês, que fala desse texto aí do Velho Testamento. Isaías, quando viu Jesus glorificado, também achou que ia morrer. No livro de Isaías, no capítulo 6, está escrito assim, ó, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. E ele estava entre o quê? Isaías. Esse texto que a gente conhece muito. Entre o quê? Os querubins. Certo? E o que Isaías disse? Ai que eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros. E veio um daqueles querubins, pegou o Satanás, pegou uma brasa viva lá do altar. De onde ele pegou a brasa viva? E foi lá e queimou a língua de Isaías. Esta visão é de Jesus glorificado. Vocês sabiam disso, não? Por que essa visão é de Jesus glorificado? Primeiro, porque existem vários textos na Bíblia que Deus nunca foi visto por ninguém e nem pode ser visto por alguém. Segundo, porque no livro de João fala isso. Abra comigo aí. João, capítulo 12, do versículo 37 ao 41. Vocês estão lembrando desse texto de Isaías glorificado, de Isaías? Não estão lembrando, não? Está lembrando, irmão? Do texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1, no ano que morreu o rei Uzias, não sei o que. João, capítulo 12, versículo 31, fala que esse texto é de Jesus glorificado. Quem achou? 12. João capítulo 12, do versículo 37 ao 41. Lê alto, pode ler. Agora é o dia deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João capítulo 12? E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criaram Isso, não criaram nele, isso mesmo. para que se cumprisse a palavra do profeta. João. É João capítulo 12, do 37 ao 41, é o texto todo. Do 37 ao 41? Ah, foi? Então vamos lá. João capítulo 12, do 37 ao 41. Agora sim, pô. Como é que pode? É texto mandrake? Deixa eu ler para vocês. Fica com a imagem de... Vocês estão com a imagem de Isaías vendo o Senhor assentado no alto sublime trono? Na mente? Então olha só. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu a nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías outra vez cegou-lhe os olhos, endureceu-se o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua, e falou com... Marca aí, bota Isaías aí para você saber que é Jesus glorificado no Velho Testamento lá. Então, quando Isaías viu a imagem de Jesus glorificado, ele também achou que ia morrer. Os discípulos, quando viram Jesus glorificado,
também acharam que ia morrer. Quando foi que os discípulos viram Jesus glorificado? Não. Quando foi que os discípulos viram Jesus glorificado? Os discípulos todos. Foram só 3 que viram. Agora fica mais fácil. Quando foi que os discípulos viram Jesus glorificado? 3 só que viram. Hã? Quando foi, gente? Fala, gente, tem medo de errar, primeiro não. Aqui a gente pode errar, não. 3 discípulos viram Jesus glorificado. João, Tiago. Isso aí, pô. Jesus não se transfigurou na frente deles. Transfigurou como? Está escrito lá. As suas vestes ficou resplandecente. A glória do Senhor desceu e ficou uma treva no lugar. A Bíblia fala que Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos uma tenda para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E Pedro disse isso, que está escrito, porque ele não sabia nem o que dizer, nem o que fazer, porque ele ficou todo aterrorizado e atônito por ter visto Jesus glorificado. Jesus, quando saiu dali, depois quando você pode ver, como é que há um momento em que o Pedro e os discípulos não vê que aquela glória acabou? Não acabou, se passou, e eles ficaram só com Jesus. Porque eles estavam, não só a treva que desceu, mas também eles estavam com a cara no chão. Eles se prostraram. E quando eles foram ver, Jesus, vamos embora. Só, não conta isso para ninguém não, hein? Isso tem em todos os evangelhos, mesmo no evangelho de João. Mas eu destaquei aqui o de Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 8, que depois eu quero destacar o de Mateus. O apóstolo Paulo também, quando viu Jesus glorificado, também caiu por terra e ficou todo aterrorizado e atônito. Qualquer pessoa que vê Jesus glorificado tem que ficar assim. Eu não consigo entender como é que a pessoa fala que foi arrebatada, viu Jesus glorificado e continuou do mesmo jeito que estava. Ele, no mínimo, tinha que virar o profeta gentileza. Lembra do profeta gentileza ali? No mínimo. No mínimo, irmão. Eu não sei como é que a igreja de Toronto fala que Jesus está descendo lá. Se Jesus descesse lá, aconteceria tudo, mesmo aquelas coisas que acontecem lá. Isso é só uma coisa para vocês verem o que é a aparição de Jesus glorificado. Como é o aspecto da glorificação de Cristo? Ainda que temos a visão de Cristo glorificado como literal, eu tenho essa visão de Cristo como literal, existe um significado para cada item visto e mencionado por João. Cada item, cada coisa de Jesus glorificado tem um significado da pessoa de Cristo. E é isso que nós vamos analisar agora. Essa parte 2 aqui do estudo, da revista. Quando nós falamos acerca das pessoas que viram Jesus glorificado e ficaram aterrorizados, é a parte 4 da revista que fala que Jesus vive para todo sempre. E está escrito assim: ao contemplar o Senhor Jesus exaltado, glorificado e majestoso, João ficou todo, aí você vê a parte final aqui, ó, da revista, fala que ficou todo emocionado e se prostrou. Apocalipse capítulo 1, 17. Para vocês verem a importância de vocês terem a revista e ler, e vocês já chegam aqui já com uma ideia do assunto que vai ser ministrado. Então, durante a semana, leia a lição 3. E vocês já vão vir para cá com uma ideia. E vocês vão conseguir fazer perguntas, até mesmo dentro do assunto, e tirar dúvida. Aí, ao invés de vocês saírem daqui com algumas dúvidas, vocês saem daqui com a resposta já, que você já vem de casa com as dúvidas. Entendeu? Então tá, qual foi a imagem que nós vimos de Jesus glorificado? Nós vimos que essa imagem de Jesus glorificado, ela é terrivelmente, mas é gloriosa. Certo? Não dá tempo de destacar todas, porém eu vou destacar algumas, até mesmo de Apocalipse 19. Não dá para destacar de Ezequiel capítulo 10, nem de Ezequiel capítulo 7, não, de Daniel capítulo 10, nem de Daniel capítulo 7, nem de Ezequiel capítulo 1. Mas nós vamos aqui analisar algumas coisas para você ver que Deus é esse tremendo. Se nós ficamos sentindo a presença de Deus só em ler o texto, quando nós fizemos a leitura bíblica básica, imagina a gente analisando o que está escrito aqui. A Bíblia fala que ele está entre 7 candelabros de ouro. O que são os 7 candelabros de ouro? Os 7 candelabros simbolizam as 7 igrejas
Leia aí o versículo 20, Apocalipse capítulo 1, agora você abre a Bíblia aí. Deixa aberto aí no capítulo 1 e deixa aberto aí na revista também. Porque só o versículo 20 não tem aí, na revista a letra tá maior. Então olha só, aqui está escrito que Jesus, quando João olhou para Jesus, viu ele entre 7 castiçais de ouro. Deixa eu falar só uma coisa aqui antes. Por que semelhante ao Filho do Homem? Porque por mais que Jesus estivesse glorificado, glorioso, terrivelmente glorificado, João conseguiu olhar e identificar que era Jesus. Por isso, semelhante ao Filho do Homem. Porque o dia do Senhor, como está aí, é a primeira menção aí do domingo como o dia do Senhor. É esse o significado de todos. Tanto milenialista como pré-milenialista, todos falam. É o dia do Senhor, isso aí é o domingo. Não está falando do dia do Senhor, do juízo, não. E fala, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, ele conseguiu olhar e identificar como Jesus. Ele está entre os 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro simbolizam as 7 igrejas. Vê o versículo 20 de Atos, de Apocalipse capítulo 1. Quando se disser das 7 estrelas, eles mantinham as letras, e as 7 candeias de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeias são as 7 igrejas. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas, descrito no versículo 11. No versículo 11 está aqui a lista das 7 igrejas. Na igreja que estão na Ásia: Efésio, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, também vai te dar um respaldo maior acerca de que os 7 candelabros fala das 7 igrejas. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei e tirarei o seu lugar do teu, se não te... Esse texto é para a igreja, foi para a igreja de Éfeso. Deixa eu explicar com vocês. Quem nasce em Éfeso são os Efésios. Tá? Para que vocês... A cidade é Éfeso e o povo é Efésio. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, não escreveu para a cidade de Éfeso, escreveu para os crentes de... Por isso, Efésios. Escreveu para os crentes de Éfeso, por isso, os Efésios. Por isso que não é a carta de Paulo a Éfeso, mas a carta de Paulo aos crentes de Éfeso, ou seja, aos Efésios. Porque tem gente aí que eu já vi até pregador, não, Éfeso, e o povo não consegue às vezes entender. Éfeso é a cidade. Então esses 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Jesus aparece aonde? Do lado dos 7 castiçais de ouro? Não, onde ele aparece? Entre os 7 castiçais de ouro. Cumprindo a palavra que ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, ele tem que estar no meio dos 7 castiçais de ouro. Veja, a palavra também diz que os 7 castiçais de ouro tem que estar o quê? Aceso. Não é isso? Você vai conseguir entender isso pelo que o apóstolo João disse. O que vem após mim é superior a mim. Eu não sou digno de amarrar as suas alparcas. É ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, se Jesus não estiver no meio da igreja derramando o azeite, não adianta. Veja você na diferença de uma igreja madura e de uma igreja menina. A igreja madura exalta Cristo, a menina quer exaltar o Espírito Santo. Vocês analisam na Escritura, vocês vão ver o que eu estou dizendo. A pessoa que quer exaltar o Espírito Santo, ela é menina. Porque não precisa ser exaltado o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para exaltar Cristo. Está escrito em João capítulo 14, capítulo 15, e o capítulo 16 vai explicar isso, que o Consolador virá para entregar o que é meu, falar o que de mim recebeu, para exaltar o meu nome. Não vai falar de si mesmo. Entendeu o negócio? Aí o cara quer mostrar que é espiritual, quer exaltar o Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser exaltado, por isso que os querubins diziam lá: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Falou 3 vezes o Santo por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui quem deve ser exaltado, o ministério é de Cristo. E é ele que está entre os 7 castiçais de ouro. Tá? E é ele que tem os 7 Espíritos enviados a todas as igrejas, que fala da plenitude do Espírito Santo. Para agir. Entendeu? A palavra de Deus diz que esses 7 candelabros de ouro eles têm que estar acesos. Por que está aceso? Porque os 7 candelabros de ouro fala que Jesus disse em Mateus capítulo 5, que nós somos o quê? O sal da terra. Mas também nós somos Ele fala: vós sois o sal da terra. Isso só se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais pressa, não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo.
E ninguém pega uma candeia e coloca debaixo do alqueire, antes de um velador, para que todos vejam. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens. Ou seja, preste atenção, Cristo entre os 7 carpiçais de ouro. Vai se cumprir o que está em Efésios capítulo 5, versículo 8, que diz assim, ó, antes eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então nós temos que resplandecer como astro no mundo. A palavra de Deus diz que nós devemos resplandecer como astro no mundo. Astro no mundo não é artista. Astro no mundo é como estrela. Por isso que na destra dele tem o quê? 7, que são o quê? Como está no versículo 20? As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Fala da plenitude do pastoreio de Jesus nas igrejas. Entendeu? Porque são 7 estrelas, porque nós temos que resplandecer como astro no mundo. Aí você vai conseguir entender, porque no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, fala para a gente olhar para o nosso pastor, a fé do qual imitai. Também fala no Hebreus, capítulo, que nós devemos olhar para o nosso pastor, porque ele zela pela nossa alma, porque a plenitude de Deus para construir a igreja vai ser através de homem. Eu já expliquei para vocês que Deus age para o homem através de outros homens. Também está escrito que na sua cabeça havia muitos diademas. Apocalipse 19, 12. Por que havia muitos diademas? Esses muitos diademas na cabeça de Cristo representa o seu poder ilimitado para governar e para julgar. Por que Apocalipse 19 fala que Jesus Cristo tinha muitos diademas? Porque quando fala da usurpação do reino do anticristo, do dragão e da besta, em Apocalipse capítulo 12, versículo 3, fala que ele tinha 7 diademas. E a besta na sua cabeça tinha 10 diademas. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, fala que a besta tinha 10 diademas. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 3, fala que o dragão tinha 7 diademas. Agora, Jesus Cristo tem muitos diademas. Os diademas da cabeça da besta do anticristo fala do seu poder no governo humano no período da grande tribulação. Mas se você conseguir, você vai conseguir entender aquela frase que Jesus disse para Pilatos. Você não sabe que eu tenho poder de te condenar ou de te salvar? O que Jesus disse? Nenhum poder teria sobre mim se do alto não fosse permitido. O anticristo terá poder aqui na terra porque do alto lhe foi permitido. Mas quem tem muitos diademas é Jesus. Mas ele tem 7 ou 10, que fala do governo político. Mas Jesus tem na sua cabeça muitos diademas. Por isso que fala que ele tem muitos diademas. E tem mesmo, tá? Com veste branca e compridas, e um cinturão de ouro. É interessante você entender o seguinte: Jesus ele foi coroado como rei, mas não está vestido como rei. Que isso, irmão? Jesus foi coroado como rei, mas a sua veste é de sacerdote. Por isso que a sua veste é branca até os pés e o cinturão aqui igualzinho à roupa do sumo sacerdote do Velho Testamento. E as demais coisas ditas no versículo 14, versículo 15, Apocalipse capítulo 1, fala a respeito do seu poder de julgar e de reinar. Por quê? Porque Jesus ele é rei e sacerdote. Aí vai se cumprir que ele é o sumo sacerdote segundo a linha de Melquisedeque. Ou seja, ele é coroado como rei, mas a veste é de sacerdote. E essa veste vai até o chão. Entendeu? Então você vai ver aqui que essa veste branca simboliza dignidade e honra. E ele é rei e sacerdote, segundo a linha de Melquisedeque. O cabelo branco como a alva lã. Em Daniel capítulo 7, no versículo 9, fala de um semelhante ao filho do homem que vai ao ancião de dias e pega algo da mão desse ancião de dias. Esse ancião de dias tem uma linguagem aqui em Apocalipse semelhante ao de Jesus. Por quê? Isso mostra a cabeça e o cabelo branco como a neve, simboliza eternidade e sabedoria. Você vê que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Entendeu? Então se fala de eternidade e sabedoria. O Pai tem todo o conhecimento, Jesus também tem. O Pai tem eternidade, Jesus também tem. Então, quando vai se descrever a semelhança que quer falar da sua eternidade e sabedoria, fala dele também como um ancião de dias, que está em Daniel capítulo 7, versículo 9. Os olhos como chama de fogo, fala da sua onisciência, do olho que tudo vê. Não é esse olho da nova era que está na moeda
no que está na nota americana, não. Mas os olhos de Cristo, como chama de fogo, é o olho que tudo vê, trazendo à luz as coisas ocultas. Ele sonda a mente do coração dos homens, ele sabe o que passa lá. Se você se esconder no mais profundo do abismo, ele está lá, ele te vê. Porque ele tem os olhos como chama de fogo, ele vê tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Jesus Cristo. Ele vê todas as coisas. E coloca aqui o olho como chama de fogo, porque Apocalipse capítulo 2, versículo 18 fala que é ele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Por que os olhos como chama de fogo e os pés latão reluzente? Porque ele tem o poder para julgar. E julga e peleja com justiça. Entendeu? Porque ele olha as coisas como elas realmente são. O Senhor disse para Samuel, o homem vê o exterior, mas Deus vê o que está. Ele, como diz os pregadores do reteté, mas é verdade, ele olha lá no profundo e no oculto mesmo. Só ele pode ver isso. Entendeu? Apocalipse 19, no versículo 11 e versículo 12, quando Jesus vem em glória, o apóstolo João faz questão de destacar isso dele, os olhos como chama de fogo. Por quê? Porque ele vem para julgar as nações no final da grande tribulação. A Bíblia chama aquele vale de Meguido de lagar do furor da ira de Deus. Que ele é que pisa o lagar do furor da ira de Deus. Jesus é que pisa. Ele vai vir em glória, vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender de cima a baixo, o povo vai fugir por aquele monte, vai se fazer um chamado Vale de Josafá. Quando fizer aquele Vale de Josafá, Jesus vai se virar para o rio Eufrates, que estava seco, e da sua boca sairá a espada que vai ferir as nações. Vai matar reis e príncipes que tinham vindo para pelejar, para acabar com a nação de Israel. Ele vai convocar todos os abutres e aves de rapina da face da terra, que vão comer a carne dos homens e dos príncipes durante 30 dias, porque o sangue vai chegar nos arreios dos cavalos. O povo de Israel vai olhar para Jesus e vai ver a marca daquele a quem transpassaram, vai chorar como quem chora pelo primogênito, vai chorar pela dor de um unigênito, e aí toda Israel será salva para a glória de Deus. Isso vai acontecer quando Jesus Cristo vier em glória, quando o povo de Israel vai orar, como orava no Velho Testamento, pedindo a Deus livramento na guerra. Então o João ele faz questão de destacar de novo Jesus Cristo com chama de fogo em Apocalipse 19, por quê? Porque é os olhos que vêm para julgar as nações. Entendeu? Os pés de bronze polido. Isso sugere a imutabilidade e a onipotência de Jesus Cristo para julgar. Ele tem todo o poder para julgar. Os pés como latão polido e as mãos, você vai ver que o bronze simboliza o juízo. E Jesus, ele não retarda em cumprir a sua promessa. Ele chega na hora certa, no momento certo. Isso que falam muito em mensagem não é bravata de pregador, é uma verdade mesmo. No momento certo, Jesus vai vir, ele não se atrasa. Ele não chega antes, não chega depois, ele chega na hora certa. E os seus pés como latão reluzente mostra que ele tem o poder para julgar. Dá para você parar para imaginar Jesus caminhando e aquele barulho de latão batendo no chão? É assim que ele virá para julgar as nações, porque ele tem os pés como latão reluzente. A voz como de muitas águas. A voz de muitas águas representa uma voz de comando, uma voz de poder. Nenhum local fica como era antes depois que passa muitas águas. E aí você vai ver que a voz como você vai, irmão, como passa muitas águas, destrói tudo e acaba com tudo. Quando Jesus vier em glória, ele vai destruir tudo mesmo e acabar com tudo mesmo. Então a voz de muitas águas quer dizer uma palavra de comando que vai mudar a situação do que estava naquele momento. E fala também que... E tem texto para a gente poder ler, por exemplo, a irmã está anotando, Ezequiel capítulo 1, versículo 24, se repete esse texto, que ele tem a voz como de muitas águas, ou a voz de uma multidão. A sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Esse fica mais fácil de interpretar por causa de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a junta e a medula, até a divisão da alma e do espírito. Veja, os olhos que vê como chama de fogo fala de uma palavra que vai até a divisão de onde está todas as coisas.
Também fala que o seu rosto brilha como o sol, na sua força. Isso fala da sua glória inesgotável e indescritível. Por quê? No livro de Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 22 ao 25, fala que lá no céu não haverá sol e nem lua. Por quê? Porque a glória do Senhor vai iluminar toda a terra. A glória do Senhor vai iluminar toda a terra. Essa é a glória de Cristo. Está escrito lá, a glória do Senhor. Porque a glória do Senhor vai ter como cordeiro a sua lâmpada. E ela vai iluminar toda a terra. Está em Apocalipse, capítulo 20, 21, 22 e 25. Isaías, capítulo 60, o próprio Isaías já tinha profetizado sobre isso. Isaías 60, versículo 1 ao versículo 3. Que naquele dia do Senhor não haverá nem sol nem lua. Porque a glória do Senhor vai iluminar toda a terra. Só que aqui João diz que o rosto dele é como o sol do meio-dia. Por quê? Porque a glória do Senhor está no seu rosto. A glória de Deus está no seu rosto. Vamos provar isso na Bíblia. Êxodo capítulo 33, do 18 ao 20. Vocês lembram? Não precisa nem abrir. Vou só deixar o texto como pano de fundo. Você lembra quando Moisés pediu assim: Senhor, mostra-me a sua glória? Você lembra quando Moisés pediu isso? Depois do povo ter caído em pecado, aí o povo foi purificado, aí Moisés disse: Senhor, mostra-me a sua glória. Isso está em Êxodo capítulo 33, 18 ao 20. E Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém vê o meu rosto e continua vivo. Mas como se Moisés pediu a ele a glória dele? Em Mateus capítulo 17, versículo 2, quando fala que Jesus se transfigurou, e eu vou parar aqui, por causa do nosso tempo que acabou, mas eu vou ler esse texto com vocês. Abram comigo aí, Mateus, capítulo 17, versículo 2. Olha só, a Bíblia, Mateus 17, do versículo 1 em diante. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziram em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto ficou o quê? Como sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. A glória de Deus está no seu rosto. Então, Senhor, mostra-me tua face. Toma cuidado, irmão, está pedindo para ver a glória de Deus. E diante da glória de Deus, todo pecado é dissipado. Por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém vê a minha glória e continua vivo. Aquele termo que ele quer dizer assim, ó: se você vê a glória de Deus hoje, nesse estado que você está, você vai ser desintegrado. Deixa eu terminar, que nós temos 5 minutos, deixa eu terminar falando para você assim. Qual é a maior glória que nós vamos receber de ter o nosso corpo transformado? Tem gente que pensa que é porque não vai sentir não vai ter nem mais pranto, nem mais dor. Também é. Nós vamos receber, disseste bem, nós vamos receber um corpo preparado para poder ver Deus face a face, para poder conviver com Deus. Conviver com Deus como nós convivemos aqui um com o outro. Por isso que a queinonia, a comunhão, é importante no reino de Deus, que é uma preparação para o futuro. A maior virtude do nosso corpo glorificado, nós vamos nos locomover como relâmpago, vamos. Nós vamos não sentir mais dor nem pranto, vamos. Nós vamos ter uma força de comunhão, vamos ter vamos ter um corpo, vamos. Mas a melhor coisa do nosso corpo glorificado é que nós vamos poder chegar perto de Deus. E aí vai se cumprir a palavra que está escrita: assim como eu me conheço, ou assim como eu o conheço, conhecemos uns aos outros. Dele nós também conhecemos, só éramos conhecidos. Assim como eu te vejo, eu também verei a Deus. Entendeu? Por isso que no livro de 1 João, no capítulo 3, fala que ainda não está no estado final em que nós devemos ter. Porque sabemos como quando o Deus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele.
Deixa eu falar com vocês. Esse corpo glorificado que Jesus tem hoje, descrito em Apocalipse, segundo os eruditos bíblicos, que os apóstolos, pelo que eles escreviam, é o corpo glorioso que nós vamos ter. E seremos semelhantes ao Filho do Homem. Ou seja, como é semelhante ao Filho do Homem? Observei isso aqui? Como é semelhante ao Filho do Homem? Seremos semelhantes ao Filho do Homem, ou seja, quer dizer que tal a terra, tal o terreno. Lê lá em 1 Coríntios capítulo 15. Tal a terra, tal o terreno. Assim como a imagem que nós temos nessa vida, assim teremos a imagem no corpo glorioso. Entendeu? Ou seja, Jesus estava glorificado, terrivelmente glorificado, mas João olhou para ele e viu que era semelhante ao Filho do Homem. Reconheceu Jesus olhando. Eu também vou reconhecer, vocês vão me reconhecer, e eu vou reconhecer vocês pela imagem que vocês têm, mas vocês terão um corpo glorificado. Muito mais coisas nós tínhamos para poder falar, mas agora é a hora de eu... Meu nome. Pode ser o meu nome. O nome é grande, meu Deus. Luiz Carlos. Foi não, foi o Diogo. Obrigado, tá, irmão? Deus abençoe vocês. Adeus, já pegando o nome. Ainda vai ter o mata-mata do café ali, aí perguntas pode fazer pra mim ali que eu respondo tudo. Tá? Fique na paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, que bênção, que bênção. Graças a Deus. Leia o relatório primeiro ou eles vão louvar mais um louvor? Tá. Então deixa eles louvar um, né? Deixa eles louvar um, né? Irmãos, vamos louvar o louvor até para dar tempo do povo. Louvar só pode ser um louvor, né? Para dar tempo do povo entrar. Amém? Pode sentar, irmãos. Esperam sentados. Vai dar tempo do povo entrar e a gente vai passar o relatório e fazer o término da escola dominical. Eu não. Você cantar o hino 1. Você cantar, canta o hino aí, pastor. O hino, o louvor da harpa. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, que o culpado quer estar na vinha do Senhor.